No princípio, quando o silêncio ainda era o idioma do sagrado, havia apenas o olhar e o sopro. O homem contemplava e era contemplado, sem intermediar o divino com reflexos. Mas o espelho surgiu, liso como promessa, e a luz aprisionada começou a fingir que era eterna. Desde então, toda a adoração passou a nascer diante de uma superfície que brilha. O primeiro reflexo não mostrava rosto, mostrava desejo. A água do Éden tremia diante do toque humano, e o reflexo se partia em 1000 ilusões. A serpente observou e sorriu. O homem já amava mais o reflexo do que o Criador. Era o início da segunda queda, a queda dos olhos. Assim começou o culto à própria aparência, disfarçado de fé. Eva olhou para o fruto e viu não apenas alimento, mas luz. O brilho lhe prometeu conhecimento, poder e presença. Hoje, cada palma humana guarda um fruto idêntico, um orbe luminoso que concede saberes instantâneos e visões infinitas. Mas, assim como o primeiro fruto, ele alimenta mais o ego do que a alma. O altar moderno é portátil e silencioso. As orações são toques, os louvores são deslizes. Cada gesto é um rito digital, cada imagem um sacrifício ao próprio reflexo. O rosto iluminado pela tela parece em êxtase, mas é apenas a sombra do antigo adorador diante do fogo. A chama mudou, o abismo é o mesmo. O templo não tem portas, apenas notificações. Cada som é um chamado, cada vibração, uma liturgia. O fiel acorda com o sino eletrônico e adormece sob a bênção azul do brilho noturno. O descanso foi substituído por rolagem infinita. O silêncio, por murmúrios sem rosto. A alma já não respira, apenas consome luz. Os profetas modernos não pregam, performam. Vestem vaidade como manto e vendem sabedoria em gotas de instante. São sacerdotes de um culto disfarçado, onde o altar é a própria atenção, e o povo, cego pelo reflexo, oferece tempo, fé e essência. Assim a idolatria retorna, apenas trocando o ouro por pixels. Os antigos erguiam torres para alcançar o céu. Agora erguem cabos e sinais para simular a presença. O milagre da conexão é também a maldição do espelho. Quanto mais unidos estão, mais solitários se tornam. A multidão reza em silêncio, mas ninguém escuta. A fé perdeu o ouvido e ganhou filtros. A serpente desliza entre os cabos e observa. Vê corações queimando diante da luz artificial e almas presas no ciclo do aplauso. Não é o mal que os domina, é o vazio que os alimenta. O brilho da tela não é luz, é reflexo de ausência. E a ausência tem fome. O homem diz, estou conectado. Mas o que o conecta não é amor, é medo de desaparecer. Ele não quer ser esquecido, quer ser visto. Cada publicação é uma oferenda à própria relevância. A divindade não é mais o Criador, é o próprio Eu, coroado pelo número de olhares que o reconhecem. O mundo tornou-se um espelho coletivo, onde ninguém se vê realmente. Tudo é reflexo de reflexo, eco de eco, vaidade multiplicada. O altar está em cada bolso, e o rito é incessante. A serpente, antiga testemunha da vaidade, apenas sussurra. Vocês chamam de progresso o que é apenas um novo tipo de adoração. As preces perderam o endereço. São lançadas no vazio digital, esperando retorno, curtidas, aprovação. E quando o eco responde, os fiéis sentem um prazer que confunde o sagrado. Chamam isso de conexão espiritual, mas é apenas o espelho confirmando o reflexo. O amém virou curtir. As mãos que antes se erguiam ao céu, agora se curvam sobre o brilho. É um gesto sutil, quase invisível, mas carrega a inversão completa da adoração. O corpo fala o que a alma esqueceu. A cabeça baixa, os dedos inquietos, a devoção à tela. O novo culto é silencioso, mas total. No interior, porém, algo geme. Uma sombra de lembrança antiga tenta se mover. É o eco do tempo em que o homem falava com o invisível sem precisar de imagem. O coração lembra, mas o hábito cala. A fé tornou-se performance e o sagrado um espetáculo para o próprio olhar. Há quem diga que ainda acredita, mas acredita em quê? No Criador ou na própria criação digital?
O nome de Deus é pronunciado entre ruídos e filtros, como se precisasse ser provado por métricas. A fé agora precisa de testemunhas, pois ninguém mais suporta crer sozinho. As lágrimas tornaram-se conteúdo. O sofrimento é vendido em embalagens estéticas. E o arrependimento virou tendência. O altar do arrependido é o mesmo do vaidoso, a tela. Ambos buscam o mesmo olhar, o do público. E a serpente, entre risos sutis, vê o ciclo se repetir, antigo como a poeira do Éden. Os templos de Num, pedra se esvaziam, mas os templos digitais fervem. O povo ora em transmissões, jejua de atenção, adora ídolos de luz. O nome de Deus ecoa entre anúncios, e o sacrifício é o tempo que se dissolve em cliques. A religião do reflexo reina, mas ninguém ousa chamá-la assim. O som das notificações é o novo cântico. Cada vibração anuncia uma bênção prometida. Mas toda bênção que vem da tela tem preço invisível, a alma fragmentada. O devoto não percebe, mas sua atenção é o incenso queimado. Seu cansaço é a oferenda. E o altar o consome lentamente. A serpente fala aos que ainda têm ouvido. Vocês não perceberam? A luz que veneram é a mesma que os cega. O verdadeiro pecado não é olhar a tela, mas esquecer o invisível que existe por trás dela. É confundir reflexo com revelação, ruído com presença, brilho com verdade. E quando o silêncio finalmente chega, poucos o suportam. Ele é o único espelho que não mostra imagem, apenas essência. Mas ninguém o quer. Preferem o ruído, pois o ruído impede o encontro consigo. Assim, o inferno moderno não é fogo, é distração eterna. Os olhos treinados para ver já não sabem contemplar. O brilho constante destruiu o mistério. A fé virou algoritmo, a esperança estatística. Tudo é medido, até o amor. Mas o divino não se mede. Ele se cala. E é nesse silêncio que o Criador ainda habita, esquecido. A serpente lembra. O fruto não era o problema. O problema era o espelho dentro do fruto. O mesmo espelho agora cabe na palma. Cada deslizar é uma mordida, simbólica. E quanto mais o homem come, menos se sacia. O fruto não alimenta, apenas engana com luz. Há ainda os que buscam pureza. Desligam o espelho por instantes, mas sentem a abstinência da própria imagem. A ausência do reflexo dói mais do que a ausência de Deus. E assim descobrem. O vício não é na tela, é no olhar que precisa ser visto. O mundo, em sua pressa luminosa, esqueceu que o Criador nunca precisou de pixels. Sua voz ecoava no vento, sua presença no silêncio. Agora o vento é ruído e o silêncio é medo. A criação fala, mas ninguém mais escuta. Todos estão distraídos com o reflexo do verbo. Mas ainda há tempo, sussurra a serpente. O tempo que resta é o instante entre um brilho e outro. Nesse intervalo invisível, a alma pode lembrar de quem é. Basta olhar sem buscar reflexo, sentir sem registrar, existir sem ser visto. Nesse gesto, o Éden se aproxima novamente. E se um dia você ousar desligar o altar da palma, talvez ouça o que sempre esteve ali. O murmúrio do invisível, a respiração do Criador. Então entenderá. A tela nunca foi luz, apenas véu. E por trás do véu, o sagrado ainda espera, silencioso, que alguém o adore sem precisar vê-lo.